lá para a nossa última aula de conteúdo, né? Eu primeiramente gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de contribuir um pouco com a formação de vocês. Cálculo é um pouquinho do que vocês terão, né? Profissionais que vocês terão vai depender um pouco de entender um pouco de cálculo. Mas vocês já sabem, já devem ter enxergado que vocês precisam muito mais que isso. Cálculo é uma ferramenta que vocês precisam. E espero que tenha conseguido ser claro, que é bem difícil. Não sei o quanto que eu consegui alcançar o entendimento de vocês, tá? E hoje a gente finaliza o conteúdo propriamente dito de cálculo 1. A gente finaliza hoje, tá? Na verdade, o conteúdo já finalizou. O conteúdo de cálculo 1 já foi finalizado. O que a gente faz hoje são só aplicações, tá? Você vai ver ainda no livro do Stuart, no livro do Guidorizi e outros livros de cálculo, que você vai ter totais condições de pegar coisas que nós não vimos aqui e conseguir compreender como é que funciona. Porque, de fato, o que tu precisas são ferramentas de cálculo. Tá? São algumas ferramentas de cálculo que você precisa. E você, trabalhando com essas ferramentas, você consegue definir algumas coisas interessantes para poder começar a fazer os seus trabalhos, tá? Só relembrando que sexta-feira vocês têm sessão de monitoria, tá bom? Não esqueçam. Ontem vocês tiveram ontem, né? A oficina, né? Integração por partes. Eu preciso lembrar que tem questão de integração por partes na prova? Não precisa, né? É óbvio que tem, tá? Tem integração por partes, tá? Muito bem. E a nossa prova é quando? Quando? E quando é? Faltam quantos dias? Oi? 7, que número lindo, né? 7 dias para a prova. Agora já falta um pouco menos de 7 dias, 6 dias e algumas horas, né? Muito bem. Então, o que você precisa são de ferramentas de cálculo, tá? E as ferramentas que você viu foram... Você estudou as funções, tá bom? Grande parte dessas funções você já deveria ter visto no ensino básico. Naturalmente, algumas você não viu, tá? Então, a gente revisou as funções, nós estudamos os limites. Estudamos os limites para poder compreender o funcionamento das ferramentas que vêm a seguir, tá? E essas ferramentas foram derivada, que é um limite, tá? É um limite especial. E agora, onde nós estamos? Integral. O que a gente faz agora é pegar essas ferramentas e começar a trabalhar com elas, tá? Por exemplo, em limites, o que foi que nós vimos? Nós vimos, por exemplo, comportamentos de funções, tá? Para saber se funções crescem muito, decrescem muito, se elas tendem a algum valor fixado, tá? Se elas tendem a explodir em um certo valor, que são chamados de assíntotas, tá bom? E entre os limites bonitos que tem lá, a gente viu um limite que a gente chamou ele de derivada, tá? E essa derivada nos ensinou a calcular, por exemplo, pontos críticos de uma função, saber quem eram os pontos de máximo, os pontos de mínimo, os intervalos de crescimento e decrescimento. Essas informações todas têm que fazer parte do seu dia a dia, de agora em diante. Você precisa lembrar dessas coisas, tá? E depois a gente definiu o que é uma integral, tá bom? E na integral a gente faz bastante coisa. Bastante coisa. Por exemplo, você pode simplesmente querer saber uma função que, quando você deriva, dá uma certa função, que é a primitivação, tá? Você pode só estar interessado nisso. Mas pode ser que você esteja interessado em determinar áreas. Dado um certo gráfico, você queira saber, por exemplo, qual é essa área limitada
abaixo desse gráfico. Tá bom? Claro que nós colocamos uma certa condição para que dê origem a esse gráfico. A condição é que essa função seja uma função contínua. Tá bom? A gente colocou essa condição. Então, em integral, você pode querer saber a área. E eu preciso dizer que vai ter área na prova? Preciso não, né? Vai ter e tem. E já está, né? Tem uma questão de área na prova. Em integrais também, um outro conceito bem interessante, que foi o que nós vimos na última aula, é se você tiver, por exemplo, um certo gráfico de função, você pode querer girar esse gráfico em torno do eixo x. Tá? E quando você gira esse gráfico em torno do eixo x, vai surgir aqui uma figura tridimensional. Tá bom? E esse é um sólido de revolução, e a gente sabe como calcular o volume desse sólido. Tá? Nesse caso aqui, como está rotacionando em torno do eixo x, a ideia que eu dei para vocês é você fazer um corte no sólido, e quando você faz um corte no sólido, você obtém aqui uma região. E você determina qual é a função que vai descrever a área dessa região, e a partir dessa função, você consegue descobrir qual é o volume desse objeto. Tá? E depois a gente evoluiu um pouco mais, nós pensamos, se a gente pode fazer isso em torno do eixo x, a gente pode fazer isso em torno do eixo y. Tá? Então, em torno do eixo x, você utiliza um raciocínio, que é descobrir essa área, e em torno do eixo y, você pensa em cilindros. Tá? Essas foram as ideias que nós desenvolvemos. Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos mais além. Tá? Agora, a gente vai querer fazer não só objetos desse tipo. Se eu tiver um gráfico, eu consigo rotacionar ele, obter um objeto tridimensional, e eu consigo saber o volume, você pode, por exemplo, querer não fazer isso, mas querer fazer o seguinte. Dado uma certa curva, onde essa curva é o gráfico de uma função derivável, tá? Essa vai ser uma condição que a gente vai colocar. Se a função ela é derivável, aí eu vou te dizer qual é o intervalo que eu quero que ela seja derivável. Por exemplo, um intervalo aberto AB. Então, se ela é derivável, eu sei que ela é contínua. Tá? O que eu sei também é que se ela não é contínua, então não é derivável. Ok? Então, derivabilidade implica em continuidade. Tá? Então, eu vou querer que essa função seja contínua nesse intervalo fechado AB. Tá bom? Então, ela sendo derivável no aberto, contínua no fechado, você vai conseguir dar origem aqui a um certo resultado que nós estudamos quando nós vimos derivada. Tá? Esse resultado é chamado de teorema do valor médio. Tá? Teorema do valor médio para derivadas. Tá? O que diz esse teorema do valor médio para derivadas? Que a ideia básica é que se você pega esse extremo aqui e esse extremo e liga eles, tá? Existe algum ponto ao longo do gráfico dessa função, por exemplo, esse ponto aqui, que a reta tangente é paralela a essa reta secante. Tá bom? É isso que diz o teorema do valor médio. Professor, por que você está falando disso? Porque a gente vai precisar desse resultado na aula de hoje. Tá? Justamente logo para o primeiro resultado. Tá? Então, a gente precisa disto, que é o teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio vai nos dizer que vai existir um carinha aqui no meio, que a inclinação daqui é a mesma inclinação daqui. Tá? Em outras palavras, que você consegue fazer um f de b menos o f de a é igual à derivada da função, se essa for a função f, derivada da função nesse certo ponto C, vezes b menos a. Tá bom? Isso é o que diz o teorema do valor médio. Tá bom? Para derivadas, não para integrais. Tá? Muito bem.
Então, tendo lembrado disso, então agora você pode pensar o seguinte. Eu vou ampliar esse gráfico aqui. E eu não vou pegar o mesmo desenho, vou fazer um gráfico mais estranho aqui. Vamos supor que o gráfico seja isso, tá? Isso aqui. De um certo A, certo ponto A, até um certo ponto B. Tá bom? A aula de hoje vai ser o seguinte, a parte da aula de hoje. Se eu olho para essa curva, uma criança olhando para isso pode pensar, bem, isso é uma linha, né? Parece um barbante solto em cima de uma folha ou em cima do chão. Então, se isso parece uma linha, então, se eu esticar essa linha, eu posso colocar uma trena aqui e medir o tamanho dessa linha. Né? Professor, você não tem o que fazer? Mas é isso que eu faço da vida, é matemática. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, dado o gráfico de uma função, tá? Não importa se ela fica muito ondulada, se ela é só uma reta, não importa. O certo é que quando eu limitar o domínio dela, se ela for uma função diferenciável, eu consigo medir o tamanho desse gráfico. Tá? Mas como que você vai fazer isso? Não dá para a gente pegar esse cara aqui, tirar do quadro, tirar o giz do quadro, esticar e colocar na trena. Vai ficar ruim. Então, uma ideia. Então pega um barbante, então, coloca aqui em cima e depois estica. Só que você concorda que você pode cometer alguns erros? Pode, né? Pode cometer alguns erros. Quando você quer aproximar coisas que têm curvas, qual é a ideia? Qual é a ideia? Oi? O pior dos mundos, vai. O pior dos mundos é você pegar uma trena e medir essa distância daqui até lá. Certo? Você não pode colocar uma trena aí? Pode, né? Esse tamanho é o comprimento desse gráfico? Não. Errou? Errou ou não? Errou bastante, né? Certo? Então, vou fazer o seguinte. Bem, já que eu errei aí, então eu peguei só as extremidades. Então, vou pegar o ponto médio aqui, tá? Vou pegar um ponto aqui, eu vou chamar esse cara aqui de x0 e esse cara aqui de um certo xn, tá bom? Eu vou pegar um ponto médio, um x' aqui, tá? Se eu pegar um ponto médio, eu vou ter aqui a imagem, tá bom? E vou fazer o seguinte, vou pensar nisso. E agora? Essa próxima linha que eu fiz é o comprimento do gráfico? O que vocês acham? Não parece ser, né? Não parece, porque está muito encurvado ainda. Tá, então já que isso não foi, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ponto médio daqui, tá? Vou fazer esse x aqui, vou chamar de x1, esse de x2 e esse de x3. E esse seria o x4. Tá bom? Então, eu vou pegar essa imagem, vou pegar esta imagem aqui e vou fazer as seguintes ligações. Ó. Eu vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso. E aí? Essa linha é o comprimento do gráfico? Sim ou não? Não deve ser. Mas, de todas as aproximações que eu fiz até agora, qual é a melhor? Vamos tirar a palavra melhor. Qual é a menos pior? A última, concorda? A última é a menos pior. Né? Então, vamos continuar o processo? Pegar o ponto médio desse cara, ponto médio desse cara, ponto médio desse, ponto médio desse. Quando você fizer isso, você vai ter esse cara, esse aqui, esse aqui,
e esse aqui. Agora eu vou tentar ligar esses caras. Fazer isso aqui, ó. Isso. Isso. Sempre por segmentos de reta, tá? Isso aqui. Esse carinha. Esse carinha. E esse. E agora? Melhorou? Mas ainda está ruim. Concorda? Porque não venha querer entregar sua prova assim, o resultado é 100. Você colocou, poxa, professor, eu coloquei 9,95. E aí? Dá para conseguir alguma coisa? Não, porque 100 não é 9,95. Entendeu? Não dá. Tá? Então, você precisa de um valor exato. Tá ok? Então, você já percebeu qual é o método? Já sacou qual é o método? Qual é o método, então? Se você já sacou qual é o método, qual é o método? Quando nós estávamos falando de área, nós colocávamos retângulos embaixo do gráfico, e depois nós fomos diminuindo cada vez mais a base do retângulo, e nós vimos que quando a gente soma todas as áreas desses retângulos, vai se aproximando da área que está abaixo da curva, lembra? Não foi isso que a gente fez? E isso se chama soma de Riemann. E essa soma de Riemann te dá origem a uma integral, que é a integral que calcula a área. Tá bom? Então, neste caso aqui, o que é que nós estamos fazendo? Você concorda que a gente está fazendo a mesma coisa? Sim ou não? Porque na soma de Riemann para áreas, o que é que a gente faz? Os retângulos, a gente não olha para as imagens, basicamente, aqui em cima. A gente fica olhando aqui na base, lembra? A gente vai diminuindo a base cada vez mais. Tá? É a mesma história que a gente está fazendo aqui. Ó. Você está pegando, primeiro, a gente pegou uma base muito grande, depois a gente pegou uma base menor, menor. Ou seja, a gente está pegando um intervalo e está subdividindo ele em intervalos cada vez menores. A única regra que eu estou utilizando, não sei se vocês perceberam, é sempre pegar o ponto médio. Tá? Então, eu estou pegando um intervalo, dividi ele em 2, exatamente no meio. Peguei o que sobrou, divido em 2, exatamente no meio. E assim vou prosseguindo. Tá bom? Ah, professor, você não poderia pegar um ponto melhor? Poderia, mas eu vou utilizar essa regra de pegar sempre o ponto médio. Tá? Isso o que é que eu estou fazendo? Isso que nós chamamos de partição. Partição do intervalo. Então, eu pego o intervalo e vou particionando ele cada vez mais. Tá? Quando eu vou particionando cada vez mais, isso se chama de refinamento. Refinamento da partição. Tudo bem? Então, estou refinando a partição cada vez mais. Então, o que vocês acham que vai surgir aí? O comprimento, eu vou chegar no comprimento ideal quando eu fizer o quê? Quando o quê? Quando o intervalo for para onde? Para onde? Para 0. Se o intervalo vai para 0, então essa partição vai ter quantos elementos? Pensa comigo. Antes só tinha o A e o B. Depois eu tenho o A, vou chamar de x0, o B vou chamar de x1. Tá? Depois eu divido aqui ao meio. Então vai ser x0, x1, x2. Depois divido mais ainda. x0, x1, x2, x3, x4. Tá? E assim vai indo. Então a quantidade de números que eu estou pegando aqui está tendendo para onde? Para o infinito. E a distância entre esses números está tendendo para 0. Deu para entender? Então, essa é a ideia que a gente vai fazer. Tá? Então, olha, primeiro, a distância entre os caras aqui, todas elas são iguais, só que elas estão tendendo a 0. Tá? Então, vamos começar a fazer algumas notações aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, o x0, fazer o x1 menos o x0, fazer essa distância. Essa distância aqui é um certo ΔX, tá? Uma certa variação de x, tá bom? Não importa quais dois caras eu pego, desde que seja um depois do outro. Ou seja, se eu fizer o x2 menos o x1,
isso aqui também é ΔX. É o mesmo ΔX. O tamanho é sempre o mesmo, tá? Então, como se eu pegar qualquer um isso acontece, então eu posso pegar um certo xi menos o xi menos 1. O que é isso que eu estou fazendo? É um cara genérico, onde esse i pode ser qualquer número, tá? Qualquer número de onde? Pode ser um x1, pode ser um x2, pode ser um 3, um 4, um 5. O certo é que se ele for 1, aqui vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Vai ficar x1 menos x0, tá? Essas distâncias sempre são ΔX. Tudo bem? Sempre, não importa, tá? Então, as distâncias aqui na base, elas se mantêm fixadas, tá? Mas eu vou querer fazer com que esse xi ele se aproxime do xi menos 1. Isso é o que vai acontecer na prática, tá? O xi vai chegar cada vez mais perto do xi menos 1. Se o xi vai chegar cada vez mais perto do xi menos 1, então esse ΔX vai tender para 0. Tá ok? Isso foi tudo que a gente falou até agora. Mas isso só vai acontecer, esse carinha só vai chegar muito perto desse, se eu tiver uma quantidade muito grande de pontos aqui. Então, isso só acontece se esse i aí, que ele pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, vai embora, até uma quantidade n, isso só vai acontecer se esse n for um número muito grande. Para esse n ser um número muito grande, significa que esse n está indo para o infinito. Tudo bem? Tá? Isso foi tudo que a gente falou aqui no desenho. Estou só escrevendo lá. Muito bem. Então, vamos analisar agora. Isso nós analisamos só na base aqui. Então, se você pensa em termos de funções, você está olhando só para o domínio. No domínio está acontecendo isto, tá? Mas e na imagem? Na imagem, vamos pegar um carinha aqui, olha. Esse cara e esse cara. Tem uma certa distância entre eles, tá ok? Vou pegar aqui o x0, vou chamar agora esse cara aqui de x1, tá? Então, isso aqui, esse aqui é o f de x1 e esse aqui é o f de x0, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o f de x1 menos o f de x0. Isso aqui é uma variação que está acontecendo aonde? No eixo y, tá? Uma variação que está acontecendo lá no eixo y. Agora, não vou identificar essa variação ainda. Vou deixar ela assim. Volta aqui agora. Agora, pensa aqui comigo, olha. Eu vou olhar só para esse intervalo aqui. Tá? Se dá para ver lá? Dá. Esse intervalo aqui. Vou pegar o x1, a imagem dele já sei que está aqui. E esse cara que eu vou chamar de x2, a imagem dele está bem aqui, ó. Então, é esse bem aqui. E esse carinha eu vou chamar de f de x2. Tá bom? Então, está aqui o f de x2. Agora eu vou fazer a diferença, olha. F de x2 menos f de x1. Isso aqui está dando uma certa variação em y. Agora eu te pergunto. A primeira variação que aconteceu foi desse tamanho, tá? A segunda variação que aconteceu foi desse tamanho. Você percebeu que as variações podem mudar em y, mas em x não muda, tá? Só não mudaria em y se a função fosse a função identidade. Tá ok? Como a função pode ser outras funções, então essa variação em y pode mudar. Tá? Então, eu não posso colocar aqui simplesmente variação de y. Eu tenho que identificar qual variação está acontecendo aqui. Deu para entender isso? Tá? Então,
Como esse aqui é o meu primeiro intervalo, eu vou chamar que essa aqui é a minha primeira variação. Tá bom? Como esse aqui veio do segundo intervalo, eu vou chamar que essa aqui é a minha segunda variação. Tá? Então, se eu pegar um cara qualquer aqui no meio, que eu vou chamar, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse cara aqui em cima, esses dois aqui. Vou pegar esse aqui, que vai ser o meu xi menos 1, e vou pegar esse aqui, que vai ser o meu xi. Tá? Quando eu pegar esse cara, a imagem vai dar aqui. Quando eu pegar esse cara, a imagem vai dar aqui. Tá? Então, esse aqui é o f de xi, e esse aqui é o f de xi menos 1. Tá bom? Então, tem uma variação aqui. Tá? E essa variação está dependendo do xi e do xi menos 1. Então, eu posso fazer isso aqui indefinidamente. Então, vai ser f de xi menos o f de xi menos 1. Isso aqui é uma variação de y que está acontecendo no intervalo i. Tudo bem? Tudo bem? Não está tudo bem. É porque eu não quero só fazer conta e fazer vocês ficarem perdidos. Eu quero que vocês entendam. Tá dando para visualizar? A resposta é não. Vai, o que foi que vocês não entenderam? Vai. Pensa assim, ó. Eu tenho o domínio aqui embaixo, tá? Eu vou dividir esse domínio, tá bom? Só que eu estou dividindo esse domínio em pedaços todos iguais, tá bom? Então, todos os pedaços têm um tamanho igual. Então, eu estou chamando esse tamanho de ΔX, tá? Que foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, os pedaços todos têm esse tamanho, ΔX. Mas o que eu estou tentando convencer vocês aqui, que na imagem isso não acontece. Tá? Na imagem, não importa se você pega pedaços iguais no domínio. O que vai ser levado na imagem pode não ter pedaços iguais. Essa é a ideia. Tá? Então, se você pensa que você está trabalhando com funções contínuas, uma função contínua vai pegar um intervalo e vai levar em um intervalo. Tá bom? Só que, quando ela pega um intervalo de um tamanho, não garante que esse tamanho vai ser o mesmo aqui. Se eu pegar outro intervalo de mesmo tamanho, o intervalo que vai ser levado lá pode ter um outro tamanho. Tá? É isso que eu estou tentando explicar aqui. Tá bom? Muito bem. Opa. Muito bem. Então, tendo dito isso, agora eu estou fazendo uma coisa aqui que ninguém me falou nada. O que é isso que eu estou fazendo? Que diferença é essa? Eu fiquei esperando alguém falar, mas ninguém falou nada. Eu estou fazendo a mesma diferença aqui. Que diferença é essa? É o quê? Que diferença é essa? Geometria analítica. Não acredito que eu vou ter que rever isso. Se você está em um plano e você tem 2 pontos, como é que você calcula a distância entre 2 pontos? Então, eu vou pegar aqui um certo P0 e um certo P1, tá? Então, a distância entre P0 e P1, isso é igual ao quê? A raiz. Aí eu tenho que olhar para o x do P0 e para o x do P1, não é isso? Tá? Então, a raiz do x, eu vou colocar primeiro o P0, que vai ser indiferente isso, ao quadrado, mais o y do P0 menos o y do P1.
bom? Isso ao quadrado, e depois eu tiro a raiz disso. Não é isso a distância entre dois pontos? Tá? Então agora vamos tomar os devidos cuidados matemáticos aqui. Vamos para lá. Observa, esses dois pontos eles estão no plano cartesiano. Tá bom? Agora, eles não estão em cima de nenhum eixo. Tá? Agora imagina que eu não vou pegar esses caras. Eu vou pegar um carinha que vai estar bem aqui, no eixo X, e um carinha que está bem aqui. Tudo bem? Então, a primeira conta que eu fiz lá, ela vai me dar o tamanho desse segmento. Esse tamanho. Tá bom? Eu quero saber agora qual é esse tamanho. Qual é esse tamanho? Vai, qual é esse tamanho? Oi? É um ΔX, mas se eu disser que esse carinha aqui é o x0, que é do P0, e esse carinha é o x1, que é do P1, quem é esse tamanho agora? É quem? É o x1 menos o x0. Que é o que nós temos aqui. Tá bom? Ok? Isso que eu estou fazendo tudo aqui é calcular distâncias entre dois pontos. Só que, se os caras estiverem em cima de um eixo, o y é 0. Se o y é 0, não tem essa parte. Tá? Essa parte não tem, porque o y é 0. Acabou essa parte. Sobrou só essa parte. Essa parte está elevada ao quadrado. Ok? Como está elevado ao quadrado, qual é a primeira tentação que tu tens? Quadrado com raiz, opa! Né? Não é essa a primeira tentação que tu tem? Só cuidado, porque isso que está dentro pode ser negativo. Tá ok? Se isso for negativo, aí você coloca dentro do módulo. Tudo bem? Que é o x0 menos x1. Aqui nós não tomamos esse cuidado, porque o x1 é maior que x0, o x2 é maior que x1, xi é maior que xi menos 1. Tudo bem? Por isso que eu não coloquei módulo. Mas aqui eu preciso colocar. Tá bom? Aqui eu preciso colocar. Então aqui eu coloco um módulo. Tudo bem? Deu para relembrar isso? Agora a gente pode ir para o que a gente chama de comprimento de arco. Tá? Vamos, sem traumas. Vamos, respira fundo. Vamos lá. Então, o que é que nós temos? Imagina que você tem uma curva. Eu quero saber o comprimento dessa curva. O que é que a gente vai fazer? Olha lá. A gente vai fazer isso que eu acabei de fazer ali no quadro. Tá? Exatamente isso. Olha o que está escrito lá. Aí você diz, cara, que é isso? Esse L lá embaixo é o comprimento. Que é justamente tudo que vocês me falaram aí. E vocês falaram, vocês sabem que vocês falaram. Tá? Olha lá, o que é que nós temos? Deixa eu colocar aqui. Olha o que é que nós temos lá. Observa que você vai aproximar esse gráfico, que é essa região azul. Você vai, aliás, o gráfico é azul. Você vai aproximar por essa polinomial rosa. Tá? Você vai fazer essa aproximação. O que é que você vai fazer? Você vai medir o tamanho do P0 até o P1. Tá? Você mede esse tamanho. Depois você mede o tamanho de P1 até P2. E assim você vai medindo todos eles e depois soma todos eles. Então, medir esse tamanho, nota que eu coloquei aqui, olha. Coloquei um módulo, tá? Então, é isso que a gente vai começar a utilizar agora. Então, o que tu tens que fazer? Tu tens que pegar um certo P0, tá bom? E um certo P1, ver a distância entre eles. Ou você escreve assim, a distância entre P0 e P1, ou você escreve assim, ó, P0, P1. Módulo disso. Tá ok? É a mesma história.
Tá? Então, a anotação que nós vamos utilizar é essa, que é a anotação que o livro utiliza. Tá ok? Então, olha lá, o que é que nós temos? Só que tem um P0, tem um P1, tem um P2, tem um P3, tem um P4. Então, tem que fazer assim, ó. Tem que pegar o P0 até o P1. Pegou esse tamanho. Depois, tu vai somar com a distância do P1 até o P2. Aí, tu vai somar com a distância do P2 até o P3. E tu vai fazer isso infinitamente. Tudo bem? Tu vai somar todos esses segmentos. Então, eu vou colocar aqui o último, que seria o Pn menos 1, o Pn. Tá? Tu precisa somar todos esses tamanhos. Se tu queres somar todos os tamanhos, então, claro que você não vai escrever isso tudo. Existe uma forma matemática para você diminuir essa expressão. O que tu vais fazer? É Pi menos 1 Pi. Aí, somatório, que tu estás somando, de onde até onde? O I está começando do 1, tá? Então, I vai de 1 até onde? Eu vejo quem é o último cara. O último cara é N. Então, vou somar isso de 1 até N. Mas a gente sabe que se essa quantidade de N's for uma quantidade finita, eu não vou chegar na perfeição. Eu preciso do tamanho exato, né? Então, a melhor coisa a se fazer é fazer com que esse N vá para o infinito. Tá? Então, eu faço com que N vá para o infinito. Tudo bem? Então, você soma os caras, aplica o limite, esse cara é o comprimento da curva. Tá bom? Tudo bem até aí? Muito bem. Isso tudo foi o que nós fizemos aqui. Tá? Agora, observe o que nós temos aqui no slide. Agora, vamos melhorar essa escrita. Tá? Essa é a forma de melhorar a escrita. Tá bom? Olha que lindo. Olha que lindo. Então, olha só o que nós vamos fazer. Nós já sabemos como calcular a distância entre dois pontos. Coloquei agora há pouco aqui para vocês. Tá? Isso aqui vocês dominavam no ensino básico. Vocês fizeram 1.375 questões desse tipo. Vamos lá. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa fórmula da distância e aplicar aqui para um termo genérico. Tá? Então, eu vou utilizar aquilo que tem lá em cima. Então, olha para cá. Xi, esse carinha aqui, ó, Pi menos 1, ele é um cara que ele tem as coordenadas x e y dele. Tá? Então, ele é um xi menos 1 e ele é um yi menos 1. Tá bom? Esse é o Pi menos 1. E tem o Pi. Quem é o Pi? O Pi, ele é um xi, um yi. Tá ok? Tá? Lembra o que foi que nós fizemos agora há pouco? Se você tiver dois pontos, e você sabe quem são as coordenadas desse. Quais são as coordenadas desse? Então, a distância é isso. É isso que a gente vai fazer lá. Tá? Pronto. Então, olha. Então, essa distância de Pi menos 1 Pi, ela é igual a raiz quadrada. Aí eu vou subtrair os dois. Tá? Só coloca o slide lá para eu ver qual foi a ordem que eu coloquei. Coloquei primeiro o xi. Obrigado. Então, ó, xi menos 1, isso ao quadrado, mais yi menos yi menos 1 ao quadrado. Tá bom? Isso é a distância. Tá? A distância é essa. Ou seja, no lugar desse cara, eu vou colocar isso. Aí você diz, professor, parece que o negócio está ficando cada vez mais feio. Calma que já vai melhorar. Na verdade, já está melhorando. Fica tranquilo que quarta é só felicidade. Na verdade, não precisa chegar a quarta para ficar feliz, né? Vamos lá. Então, o que é que nós temos agora? Eu vou pegar um intervalo qualquer, tá? Esse intervalo
esse intervalo aqui. Então, no intervalo xi menos 1, tá? O que foi que eu supus desde o início? Que essa função é uma função derivável, tá? Então, se ela é derivável em todo aquele intervalo AB, então ela é derivável em cada intervalinho dela, tá ok? Então, ela é derivável nesse intervalo, tá? Se ela é derivável nesse intervalo, e então ela é derivável no aberto, ela é contínua nesse intervalo, e o que mais que você vai ter? Você usa o teorema do valor médio, tá? Então, verdade, obrigado. Então, o que é que nós vamos ter? Então, pelo teorema do valor médio, o que é que diz o teorema do valor médio? Vimos agora há pouco. O que é que diz o teorema do valor médio? Que você tem uma reta secante, certo? Que é paralela a uma certa tangente. Tá bom? Basicamente é isso. Então, você pode calcular a imagem desse cara. Tá ok? Deixa eu ver qual foi a ordem que eu coloquei para não inverter aqui. Tá, x. Você calcula a imagem desses dois caras. Você subtrai eles. Existe, o teorema do valor médio diz que existe um carinha que está aqui nesse meio, tá? Então, eu vou chamar esse carinha de xi estrela. Lá o teorema do valor médio diz que existe um C, tá? Só que, como são uma quantidade infinita de intervalos, e eu já quero deixar bem identificado quem é esse C, eu vou colocar I para dizer que é nesse intervalo, e esse estrela só para você não confundir esse carinha com esse carinha, tá? É um cara que está aqui dentro. Então, existe um C que está nesse intervalo aqui, ó, xi, aqui inverte, xi menos 1, xi, tá? Então, esse carinha está lá dentro, tá o que? A derivada xi estrela, quando você deriva isso, dá a derivada avaliada nesse ponto vezes esse cara é essa diferença. Tá bom? Lembra? Lembra disso? O que é isso? Você pode passar esse carinha aqui dividindo para cá, tá? E isso aqui seria o coeficiente angular da reta secante, tá? Só que a derivada me dá o coeficiente angular da reta tangente. Então, existe uma tangente que é paralela à secante. Tá bom? Então, pronto. Então, nós temos isso. Tá. Agora, volta aqui. Quando você faz a diferença desses caras, essa diferença é um certo ΔY. Tá bom? E essa diferença de ΔY, ela depende do intervalo que você está. Ela não é fixada. Lembra, quem é fixado é aquela diferença x que eu já apaguei daqui agora há pouco. Tá? Então, isso aqui, essa diferença é um ΔYi. Tá? Isso aqui é igual f' xi estrela vezes isso aqui é um ΔX. Porque lembra que essa diferença sempre é fixa? É o ΔX. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora nós temos isto. Nós temos isso. E eu vou vir para cá. Tá? Qual é a relação entre isso aqui e isso aqui? Qual é a relação? Quem consegue enxergar uma relação? Eu vou pegar esse cara. Só esse cara. Tá? Você concorda que yi ele é o f de xi? É isso, tá? Então, o f de... Então, o yi menos 1, ele é o f de xi
menos 1. Certo? Tá? Então, essa diferença aqui, ela é igual a essa diferença aqui. Tudo bem? Já que esse aqui é o f de xi e esse é o f de xi menos 1. Então, aquela diferença que você tem aqui em cima é exatamente essa diferença. Mas essa diferença é isso. É o delta yi. Tá? Mas não é esse cara que me interessa. O que me interessa é isso. Então, no lugar daquilo... Nossa, eu estou falando isso, aquilo, isto... Tá horrível. No lugar daquele cara, que eu falo menos cara, né? No lugar lá, eu vou colocar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. O módulo de Pi menos 1. Pi é igual a raiz de... O que é isso aqui? xi menos 1. O que é isso? Essa aqui não é a variação de x? E a variação de x é fixada, tá? Então, aqui eu vou colocar já delta x, tá bom? Então, esse aqui vai ficar delta x ao quadrado mais esse aqui agora. Esse aqui, eu já sei que é a derivada da função no xi vezes o delta x, tá? Vai aparecer aqui, ó, a derivada da função xi estrela vezes o delta x, só que isso está ao quadrado. Tudo bem? Tá? Isso aqui acontece em um intervalo. No intervalo i. Mas eu preciso fazer o quê? Um certo somatório. Tá? Então, não esqueça que vai ter que surgir um somatório. Por enquanto, a gente está fazendo só isso aqui de dentro. Tá? Muito bem. Então, olha lá. Raiz delta x ao quadrado. Vou colocar um 1 aqui de propósito. Mais f' xi estrela vezes ao quadrado vezes delta x ao quadrado. Todo mundo de acordo aí? Todo mundo de acordo? Só distribuir aqui o quadrado e coloquei um 1 aqui que não faz diferença, tá? Agora você nota que tem um delta x ao quadrado aqui, um delta x ao quadrado aqui. Aqui vai ficar assim, ó. Delta x ao quadrado vezes 1, estou colocando em evidência, tá? Mais a derivada da função, isso ao quadrado, e coloquei esse carinha em evidência, tá? Raiz. Só que delta x é uma variação em x e todas as variações em x são positivas. Sempre estou pegando pedaços, tá? De mesmo tamanho. Então, delta x ao quadrado, quando você tira a raiz dele, dá o próprio delta x. Então, ele vai sair daqui. Então, delta x, raiz de 1 mais f' xi ao quadrado, assim, tá bom? Agora eu vou retornar para a notação inicial. Posso apagar isso aqui? Vou apagar isso aqui, tá? Eu vou deixar. Vou escrever isso aqui, para vocês conseguirem ver isso. Então, olha lá. Então, eu vou retornar para este ponto, tá? Para este ponto que eu vou retornar.
O que é que eu tenho? Aquilo tudo que eu fiz lá é só isso. Tá bom? É só isso aqui. Agora eu vou aplicar o somatório e vou aplicar o limite. Tá? Então vai ficar assim, ó. Limite de n indo para o infinito do somatório de i variando de 1 até n, tá? Desse módulo. O que é esse módulo? Esse módulo é essa raiz vezes ΔX, tá? Então vai ficar raiz de 1 mais o colchete da derivada xi estrela ao quadrado ΔX. Tá bom? Esse é o limite. Tá? Mas o que é isso? Isso aqui nada mais é que uma soma de rima. Essa é uma soma de rima. Tá? Se é uma soma de rima, é uma integral. E que integral é essa? Bingo. É essa que está aí no slide. Essa integral que nós temos lá. Tá? Essa integral de f de a até b. Deixa eu passar aqui, que acho que coloquei. Não é essa integral que está aqui, eu digitei errado. A integral é essa. A integral é de a até b do que? Da raiz de 1 mais a derivada da função, isso ao quadrado, tiro a raiz, dx. Essa é a nossa integral mágica aí. Tá? Ela é quem dá o comprimento da curva dessa função. Tá ok? Então, fiz questão de fazer esse passo a passo porque é a nossa última aula. Né? Nossa última aula de conteúdo. O que nós acabamos de fazer foi a demonstração dessa fórmula. Tá? Então, nós temos agora uma fórmula de como calcular o comprimento de arco de uma função. Tá? Então, para toda empolgação, precisa de um pouco de freio. Tá? Um pouquinho de freio. Porque nós acabamos de construir uma ferramenta assim, excelente, em que a primeira coisa que você pode pensar é: cara, a gente viu um monte de funções. A gente viu as funções polinomiais, a gente viu as racionais, as trigonométricas, as hiperbólicas, as inversas trigonométricas. Quer dizer que eu posso calcular o comprimento de todas elas agora? Vamos dizer que você sabe o caminho. Tá? Vamos dizer assim. E qual é o caminho? O caminho é esse. O caminho é, dado o gráfico de uma função derivável em um certo intervalo, tá? O que tu tens que fazer é aquele passo, a integral da raiz de 1 mais a derivada dessa função. Aí você eleva essa derivada ao quadrado e integra isso. O problema está na integral. Tá? Vocês vão ver que não é simples resolver essa integral. Não são todas as funções que você vai conseguir jogar ali e fazer na mão mesmo resolver essa integral. Mas vocês, como bons engenheiros que serão, você não vai ficar o tempo todo fazendo conta de integral. Você vai ter software lá para te auxiliar a resolver as coisas. Mas para você calcular o comprimento de uma certa curva, não basta ter o software do teu lado. Você olha para ele e diz: ei, cara, vai lá, calcula essa curva aí. Como assim? Você tem que dizer para ele qual é a integral que você quer. A integral que você quer é essa. Então você já sabe, a integral é essa aí. Tá? Então você coloca essa integral no software e o software vai te dizer qual é a resposta. Entendeu?
Não basta ter o software, você precisa saber usar ele. Tá ok? Vamos fazer as contas agora. Muito bem. Então, nós temos a nossa ferramenta. Então, essa ferramenta é chamada de comprimento de arco. E o comprimento de arco a gente vai chamar de L. Vai ser essa integral de A até B, da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Então, essa é a nossa ferramenta. Tá? Agora, claro que eu coloquei exemplos aqui que a gente vai conseguir fazer na mão, né? Vamos lá. Primeiro exemplo, o exemplo mais sem graça. Primeiro exemplo, qual é o comprimento dessa de 2x mais 1, o x variando de 1 a 4. Qual é o comprimento desse gráfico? Aí você diz, poxa, essa passa uma mais difícil, né? Essa a gente faz fácil, não faz? Ou não? É uma função afim, certo? Se é uma função afim, é uma reta o gráfico, tá? Passa pelo 1, vou marcar aqui 1, e é crescente, tá? É uma coisa assim. Só que o problema pede de 1 a 4. Pega a imagem do 1, aqui 1. Então, pega a imagem do 1. F de 1 vai dar 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. Então, aqui é 3. Pega a imagem do 4. F de 4, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Então, 4. A imagem do 4 está por aqui assim, que é o 9. Tá? O que o problema está pedindo para você calcular é qual é o tamanho desse segmento aqui. Tá? A gente precisa de integral para isso? É querer usar um canhão para matar uma formiga, né? Ok? Por quê? Porque esse problema aqui, ele se resume a um triângulo retângulo, tudo bem? Em que você sabe a base, porque aqui é 1, aqui é 4, então essa distância aqui é 3, tá? Aqui é 3, aqui é 9, então essa distância aqui é 6, tudo bem? E você quer saber quanto é essa distância, certo? Tá. Mas nós estamos em um curso de cálculo, a gente não quer fazer teorema de Pitágoras. Mas a gente vai fazer teorema de Pitágoras. D quadrado é igual a 3 quadrado mais 6 quadrado. Tá tudo certo? Tá, né? Me corrija as contas. D, porque é feio acertar a integral e errar o teorema de Pitágoras, né? 9 mais 36. Então, esse D é igual a raiz do 45. Então, essa distância é o quê? É 3 raiz de 5. Tá? Confira as contas. Se tiver errado, foram vocês que não me corrigiram. Tá. Então, esse é o tamanho. Tá? Então, a gente já sabe o tamanho, a gente já está convencido que o tamanho é esse. Então, essa integral tem que me dar o mesmo resultado. Tá? Então, vamos calcular essa integral, que é esse comprimento, é a integral de 1 até 4, tá? 1 até 4 da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Bem, a função está aqui, ó. Quem é a derivada dessa função? A derivada de 2x mais 1 é 2, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dx. Então, essa é a integral de 1 até 4, raiz de 1, aqui vai dar 4, então vai dar 5, raiz de 5, dx
Quanto é a integral disso? A raiz de 5 sai, vai dar só x, certo? De 1 a 4. Então, vai dar raiz de 5, x de 1 a 4. Tá bom? Substitui primeiro 4 e depois o 1. Então, isso aqui vai dar raiz de 5 vezes 4 menos 1, deu 3 raiz de 5. Ainda bem, né? Tá? Então, pronto. Então, o comprimento está calculado. Aí você, grandes coisas, né? Eu já sabia fazer isso. Então, vamos para o próximo. Tá? Vamos para o próximo, então. Nosso próximo exemplo, o exemplo 2. O exemplo 2 é encontre o comprimento do arco dessa curva. F de x igual ao logaritmo da secante de 0 a π sobre 4. Agora, não dá para você dizer grandes coisas, porque agora você tem uma função, que é a função, né? Observa aí. O que é que você vai fazer para calcular o comprimento do gráfico dessa função? Primeiro, olhando para cá de cara, você sabe o gráfico dessa função? Já começa aí a dificuldade. Eu não sei o gráfico dessa função, olhando de cara, né? O máximo que você poderia fazer de cara é ver que quando você substituir o zero aqui, vai dar secante de 0, que é 1 sobre o cosseno, vai dar 1. Né? Só que o logaritmo de 1 é 0. Ok? Então, ele está passando, quando eu substituo o 0, passa no 0. Passa pela origem. Tá? Se eu substituir o π sobre 4, você substitui aqui, vai ficar 1 sobre cosseno de π sobre 4. O π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de 2. Então, esse aqui vai dar logaritmo natural de raiz de 2. Então, esse cara, ele vai na raiz de 2. Então, eu não sei o que acontece daqui para lá. Eu só sei que tem alguma coisa daqui para lá que eu preciso determinar esse tamanho. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, sem precisar saber necessariamente o gráfico dessa função, o que eu preciso saber é se essa função é derivável. Essa função é derivável? Sim ou não? Sim, porque são funções deriváveis. Logaritmo é derivável e a secante é derivável. Então, o problema que eu preciso analisar é se essa função está bem definida. Tá? E aí, essa função está bem definida? Pensa comigo. Você está calculando o logaritmo de uma secante. Tá? O logaritmo só está definido para números positivos. Ok? A secante sempre é positiva? Sempre é positiva a secante? Não é sempre positiva. Mas e de 0 a π sobre 4? A secante é positiva. De 0 a π sobre 4. Tá? Então, essa função está bem definida, não preciso me preocupar com isso. Então, eu posso pegar a fórmula direto, que é essa, e aplicá-la. Tá? Então, pronto. Então, vamos lá calcular o comprimento dela de 0 a π sobre 4. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a raiz de 1 mais... Eu tenho que pegar a derivada da função, elevar ao quadrado e fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. Tá? E agora, lembra o início da aula? Precisa conhecer derivada. Não é porque nós estamos no conteúdo de integral que você não vai precisar de derivada. Mais que isso, você precisa de regras de derivação, porque aqui vai usar a regra da cadeia. Tá?
Então, vamos derivar essa função. Quanto é a derivada do logaritmo natural da secante? Lembre-se, se é derivada do logaritmo natural, isso aqui é 1 sobre x, certo? Eu vi muito isso na prova. Que todas as vezes que eu alterava isso aqui, a pessoa esquecia de alterar aqui. Isso altera, tá? Se aparecer uma coisa diferente aqui, você tem que aplicar a regra da cadeia. Tá ok? Então, é o caso aqui. Então, nesse logaritmo natural da secante de x, quando você deriva isso, isso dá 1 sobre a secante, assim como está aqui, 1 sobre a secante, só que agora você aplica a regra da cadeia. Tem que derivar a secante. Quanto é a derivada da secante? Secante vezes tangente, não é isso? Se não for, faz a conta. Não tem certeza? Testa. Tá? Então, isso aqui é secante vezes tangente. Vezes tangente. Tá? Mas olha, já tem uma secante aqui embaixo. Cancela as secantes. Sobrou só a tangente. Ok? Então, a derivada do logaritmo da secante é a tangente. Tá bom? Então, pronto. Beleza, já sei quem é a derivada. A derivada aqui é a tangente. Tá? Agora, vamos ser felizes. Então, comprimento de 0 a π sobre 4 da raiz de 1 mais a derivada da função é tangente. Então, tangente ao quadrado dx. Aí vem identidade trigonométrica. O que é 1 mais a tangente ao quadrado? O que é isso? 1 mais tangente ao quadrado. Olha, esse tipo de coisa, por mais que você ache assim, ó, poxa, como é que eu vou lembrar de tanta identidade? Cara, se você não lembra, coloca aqui, ó, que é tangente. Seno sobre cosseno. Eleva ao quadrado, soma com 1, faz a conta que tu vai achar a identidade. Tá? Perde 1 minuto da tua prova para fazer isso. Poxa, professor, mas eu levo 10 para fazer isso. Não, não leva. Perde 1 minuto só. Então, isso aqui é secante ao quadrado. Tá? Só fazer a conta. Então, isso aí vai ficar comprimento é igual 0 a π sobre 4 da raiz da secante ao quadrado dx. Tá bom? Isso lá de dentro é a secante. Tá? E o que é a raiz da secante ao quadrado? Sempre a tentação, né? 2, raiz, corta! Ah. Vamos cortar por quê? Porque estamos de 0 a π sobre 4, que é positivo. Tá? Então, esse aqui, raiz de 0 a π sobre 4 da secante de x dx. Tá bom? Agora eu caí na integral da secante, que foi um exercício que eu acho que nós fizemos aqui em sala. Ou está na nota de aula, não tenho certeza. Agora, o resultado disso, eu acho que é logaritmo do módulo da secante mais a tangente. Parece que é. É isso. Como assim? Faz a conta. Quer ver? Vamos lá. Logaritmo da secante mais a tangente. Derivada disso.
Como é que deriva isso? Eu já sei que isso aí dá 1 sobre o que está aqui dentro, certo? Tá bom? Vezes a derivada do que tem aqui dentro, tá? Quem é a derivada da secante? É secante vezes tangente, não é isso? Quem é a derivada da tangente? É secante ao quadrado, não é isso? Tá bom? Tudo bem? Derivada do logaritmo. 1 sobre o que tem aqui dentro. Vezes regra da cadeia. Derivada disso. Está aqui. Tem secante, tem secante. Coloca a secante em evidência. Sobrou só tangente. Mas tirei uma secante, sobrou uma secante. Isso tudo dividido por secante mais tangente. Olha. Secante. Tá bom? Tá? Então, a integral desse cara é isso. Tá? Por que eu coloquei um módulo? Porque pode ser que de 0 a π sobre 4 tenha alguma coisa aqui que seja negativa. Então, a gente evita. Tá? Colocamos o módulo. Isso aqui de 0 a π sobre 4. Tá bom? E a conta vocês fazem. Tá? Tudo bem? Eu sei que tá tudo bem. Não vou nem perguntar de novo. Vamos lá. Vamos ver se... Vamos falar de trabalho agora. Então, acho que a missão do comprimento de arco já foi feita. Vamos ver outra aplicação. Temos tempo ainda para o trabalho. Não vou fazer o último exemplo. Esse último exemplo, eu acho que está feito no Sturt. Não tenho certeza. Eu acho que foi do Sturt que eu tirei. Tá? Mas vejam as notas de aula. Vejam os Sturt que tem vários exercícios resolvidos. Tá bom? Trabalho. Trabalho é uma das aplicações também, tá? Aqui, claro, vai aparecer vários conceitos físicos aí, coisas que talvez vocês dominam muito mais que eu, né? Certamente dominam muito mais que eu. Então, olha lá. Um conceito físico que se diz, por exemplo, ó, se um objeto se move ao longo de uma reta com função de posição S, aí a gente já sabe, aqui a nossa função de posição a gente chamava de x, né? Ou S, não lembro, tá? Então, tá aí uma função de posição. Então, a força no objeto na mesma direção é definida pela segunda lei de Newton. Essa é a definição de força. É a segunda lei de Newton. O que é que diz? Que a força é igual massa vezes aceleração. Tá? Você vê isso desde o ensino médio. Lembra? Essa é a segunda lei de Newton. Só que nós não estamos mais no ensino médio. A aceleração para a gente tem um conceito bem especial, né? Se você pega a função posição e deriva ela, você acha o quê? A função velocidade. E se você pega a função velocidade e deriva ela, você acha o quê? A aceleração, né? Então, por isso que está aparecendo ali em cima, está aparecendo massa vezes a aceleração, que é a derivada de segunda ordem da função espaço pelo tempo. Tá ok? Por isso que está aparecendo isso aqui para vocês. Tá? Professor, mas por que quando ensinaram para a gente não colocaram logo isso aqui? Porque os exercícios que tu fizeste até hoje, a aceleração lá é constante. Tá bom? Então, como a aceleração é constante, ela não tem a variação. Tá? Ela está fixada. É um número que já é dado. Tipo, quais são as acelerações que você vê no ensino básico? Aceleração da gravidade. Sempre, toda e qualquer questão. Dado um objeto que vai cair, considere a aceleração 9,8. Aí, quando o cara quer deixar a prova mais fácil, ele diz, considere a aceleração 10. Né? Que é para facilitar mais ainda nas contas. Então, essa é a aceleração dada. Tá? Tá fixado lá. Só que para a gente não tem graça essa aceleração.
Não tem graça. A gente quer uma aceleração diferente. Afinal de contas, quando você entra no carro, você fica com aceleração constante? Não. Até porque se o seu trajeto for sempre de aceleração constante, só pode acontecer duas coisas. Uma, você não sai do lugar, que é quando a aceleração for zero. Né? E duas, você precisa sair do zero e ir para um certo ponto, certo? Suponha que você já foi para esse certo ponto de aceleração e mantém constante. O que é que vai acontecer? Você vai levar o farelo, né? Basicamente é isso. Porque você está acelerando o tempo todo, está exigindo cada vez mais do motor, a velocidade vai aumentar cada vez mais, mas uma hora tu não tens que parar. Tu tens que parar uma hora, então tu tem que desacelerar. Então a tua aceleração, na prática, nas coisas do dia a dia, elas não são constantes. Tá? Ela fica variando. E é isso que a gente estuda agora. Tá bom? Então vamos lá. Então, olha, o que tu tens? A definição é essa, pela segunda lei de Newton, tá? Que a força ela é dada pela massa vezes a aceleração, e para a gente ela é variável. Tá? E o trabalho é definido dessa forma. Tá? Olha o que é o trabalho. O trabalho que a gente vai usar por W, esse vai ser a letra utilizada classicamente. Ele é o W. Ele é a força vezes o deslocamento. Isso é o trabalho. Tá? E você já deve ter calculado o trabalho na sua vida também. Tá? Como é que eu faço para calcular o trabalho? Se eu tenho um certo objeto que está numa certa superfície e tem aqui uma certa força sendo aplicada nesse objeto. Esse objeto, dependendo da força, vai se movimentar. Quando ele se movimenta, eu vejo onde é que ele vai parar. Tá? Eu vejo para onde que ele vai e verifico qual foi esse deslocamento. Tá? Verifico qual é esse deslocamento, essa distância aqui. Então, tendo a distância e sabendo qual foi a força aplicada, você sabe qual foi o trabalho. Basta você multiplicar essas duas coisas. Qual é a preocupação que tens que ter? É que essa distância precisa estar em metros. Tá bom? E essa força precisa estar em newton, tá? Que são as unidades. Tá, ok? Não vai misturar as coisas. Se aparecer centímetro no teu problema, tu tens que transformar para metro. Tá? Senão, o resultado não vai ser uma coisa que a gente chama em... O que é isso aqui? Joule. Né? Muito bem. Então, é isso que tu tens. Então, continuando, o que é que você vai fazer? Bem, se a aceleração não é constante, então, nesse trajeto, pensa aqui comigo, olha. A força ela surge a partir da aceleração, né? Se você olha para essa equação. Então, pensa aqui. Pensa que você quer passar um carinha de um certo A até um certo B. Tá? Só que eu vou tirar esse A aqui porque a gente já está usando o A da aceleração. Vou chamar aqui de x0 até um xn. Eu quero sair de um x0 até um certo xn, tá? Um certo objeto aqui, que eu vou chamar de P, tá? Não vou fazer o desenho. Eu quero passar ele daqui para lá, tá? O certo é que, se eu pegar um ponto aqui no meio, se eu estou te dizendo que a aceleração não é constante, você concorda que a aceleração aqui pode ser distinta da aceleração daqui? Pode ser, né? Então, se eu pegar um cara bem aqui assim, a aceleração desse para esse também pode ser distinta. Tá? Então, eu vou parar de falar aceleração e agora eu vou usar só a palavra força. Tá ok? Já que é a aceleração que muda, então mudando a aceleração, a força também muda. Tá? Então, em cada ponto, existe uma certa força. Tá? Então, eu consigo descrever matematicamente essa força através de uma expressão. Essa expressão vai ser uma função. Se essa função for bonitinha,
Então, eu vou conseguir fazer coisas legais com ela. Tá? Então, o certo é que quanto menor for esse intervalo que eu estou pegando, as chances de que nesse intervalo a função seja constante é muito grande. Tá? Por exemplo, imagina que você está dirigindo, você está olhando ali para o seu velocímetro. Tá? Ou alguma outra pessoa está dirigindo e você está olhando para o velocímetro. Isso é mais seguro. Tá? Quem está dirigindo evita olhar. Imagina que você está olhando para o velocímetro de alguém dirigindo. E você olha, naquele momento está 55 km por hora. Se você passar meia hora para olhar novamente, a chance de não estar 25 é muito grande. Aliás, a chance de não estar 55 é muito grande. Agora, se você está olhando e deu 55, você piscou e olhou novamente, então pode ser que esteja 55 lá. Porque esse intervalo de tempo é muito pequeno. Então, quase não deu tempo dessa velocidade alterar. Tá? Essa é a ideia aqui. É a mesma ideia. Então, quanto menor for esse intervalo, as chances de que essa força seja constante ali, ou que um carinha que eu pego aqui, um representante que eu vou pegar aqui, um certo xi, a força nele representar o intervalo todo é muito grande. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então pensa comigo, eu sei o que é a força se a aceleração é constante. É a massa vezes a aceleração. Então eu vou procurar pequenos intervalos onde essa aceleração é constante. Então se eu pego um intervalo pequenininho, vou pegar esse intervalo I, um certo intervalo I, nesse intervalo I vai ter um trabalho, tá? Esse trabalho, vou chamar de trabalho I. Um certo trabalho I. Então, isso está muito perto, que eu vou colocar uma aproximação aqui, está muito perto de ser isso. Está muito perto. Tá? Se está muito perto de ser isso, então está muito perto de ser F vezes o deslocamento. Tá? Então, está muito perto de ser um Fi estrela vezes o deslocamento. Só que o intervalo é muito pequeno. Se o intervalo é muito pequeno, a gente chama isso de ΔX. Tá bom? Ok? Muito bem. Então, esse é o trabalho aproximado em um intervalo muito pequeno. Mas você diz assim, professor, a gente não quer um intervalo bem pequeno. Eu quero o trajeto todo. Adivinha o que a gente vai fazer? Adivinha o que a gente vai fazer? Eu sei o trabalho no intervalo pequenininho. Eu sei o trabalho no outro intervalo. No outro intervalo. No outro intervalo, sabe o que eu faço? Eu vou somar todos esses intervalos. Ok? Quanto menor for esse intervalo, melhor é essa aproximação. Então, depois que eu somar todos esses mini trabalhos, quando eu somar todos eles, eu aplico o limite, mandando isso para o infinito. Aí eu vou achar o trabalho total. Tá, ok? Que vai ser a integral. Tá? Então é isso que está escrito aqui no slide. E é isso que está escrito nas nossas notas de aula. Tá bom? Então olha lá o que eu vou fazer. Então, o meu trabalho aproximado, meu trabalho total, é esse somatório. Só que essa aproximação não está perfeita ainda. Tá? Como não está perfeito, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse n e mandar ele para o infinito. Ou seja, mandar esse intervalo cada vez menor. Tá? Mas isso nada mais é que uma soma de Riemann, e essa soma é essa integral. Tá? A integral de A até B da Fzão. Tudo bem? Então, mas para que toda essa papagaiada? Toda essa papagaiada é, quando tu fores resolver um problema de trabalho, você pega, usa essa integral aí. Aí a pessoa te pergunta, mas por que essa integral? Aí você diz, porque você não viu a aula. Você viu a aula? Não. Então não pergunta. Tá? É aquele somatório. Ok? Aquele somatório, aplicando n para o infinito, é essa integral. Tá bom?
Então, essa integral nos dá o trabalho realizado. Então, vamos anotar? Então, o trabalho realizado muito bem, o trabalho é isso, de A até B. Você precisa saber quem é a função que te dá origem à força em cada ponto e integra isso. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vamos para os exemplos. Exemplo. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força, e a força é essa. Tá? Então, tá aí a força. A força é 10 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso em Newton, né? Você sabe que a força é dada em Newton. Tá bom? Em um ponto a x metros da origem, calcule o trabalho realizado para mover a partícula da origem até 9 metros. Tá? Então, ele diz que a partícula está em cima do eixo x. Então, se você pensa aqui que esse aqui é o eixo x, tá? E aqui for a origem, e aqui for o 9, tá bom? Imagina que você tem aqui a partícula. Vou colocar esse zero aqui embaixo. Está aqui a sua partícula aqui. Aí essa partícula é movida daqui para lá. Tá bom? Então você move essa partícula para lá. O certo é que em qualquer ponto sobre o eixo x, por exemplo, ele está dizendo num certo ponto x, você sabe como é a força nesse ponto, que é a sua f de x. Tá? Você pode se perguntar, como é a força em 8? Você pega o 8 e substitui na função. Tá? Vai ficar 1 mais 8, vai dar 9, 9 ao quadrado é 81, vai ficar 10 sobre 81 newtons. Essa é a força nesse ponto. Tá ok? O certo é que, se você olha para essa função, nota que em cima é constante, embaixo que é variável. E como nós estamos aumentando aqui os valores de x, então é só aqui embaixo que aumenta. Tá? Como está aumentando aqui embaixo, então essa divisão está indo para zero. Tá bom? Então, muito perto da origem, a força é uma coisa, mas à medida que ela vai se distanciando da origem, essa força vai diminuindo cada vez mais. Tá? Essa é a interpretação desta função. Tá? Muito bem. Agora você quer saber qual é o trabalho realizado para deslocar essa partícula de 0 até 8. Bem, a gente já sabe como é que se faz isso, é só usar essa integral. Tá? Então, esse trabalho é de 0 até 8 dessa função. A função é aqui, 10 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá ok? Essa é a nossa integral. Oi? 0 até 9, não sei por que 8. Obrigado. 0 até 9. Tá? Muito bem. Como integra essa função? Como integra? Não vamos perder a parte mais fácil. Tá? Você já lembrou a parte mais difícil, que é saber qual é a fórmula do trabalho. A fórmula do trabalho é essa. Você coloca a fórmula do trabalho, substitui a função, aí chega aqui, resolva a integral. Tá? A menos que na sua prova, que vai ter na sua prova, porque como tem uma questão lá, eu escolhi uma função bem legal, então a integral é mais legal ainda, então eu peço para você não precisar calcular a integral, mas eu quero que você chegue na integral. Tá? Então, tem uma questão assim na sua prova. Tá? Pode ser qualquer uma dessas aplicações. Tá, ok? Então, me diz. Agora, essa aqui eu quero resolver. Como a gente resolve essa?
Oi? Substituição. Muito bem. Substituição, vamos fazer uma mudança de variável. Vamos fazer aqui mesmo. Aqui mesmo. Vamos fazer mudança de variável aqui. Uma mudança de variável. O que é que nós vamos fazer? O 10 pode sair logo, tá? Então eu vou chamar esse carinha aqui de baixo, eu vou chamar de U. Então, U é igual a 1 mais x. O du é igual... O du é a derivada disso, que vai dar 1. Então, vai dar 1 dx. Não preciso colocar 1. Tá ok? Então, no lugar do dx vai aparecer du, e no lugar desse cara vai aparecer u. Vamos trocar os limites para a gente não voltar para a variável inicial? Vamos trocar os limites. Então, certo que você tem x0 e x9. Então, o 0 vou ter que ver quem é que vai ser o novo limite, e o 9 vou ter que verificar qual é o novo limite. Então, se o x for 0, você substitui aqui. 1 mais 0 é 1. Então, o u é 1. Agora, se o x for 9, então o u, substitui 9 aqui, 1 mais 9 é 10. O u é 10. Tá bom? Tá? Muito bem. Agora você substitui na sua integral. Você vai ter o trabalho de 0 a 9. Agora vai ser de 1 a 10. 1 a 10. Não podemos esquecer desse 10 aqui, tá? Que eu já tinha esquecido. Deixa eu colocar esse 10 aqui fora. 10. Agora temos o quê? Vai ficar 1 sobre u ao quadrado. U ao quadrado du. Então, o trabalho, 10 vezes... Quanto é essa integral? Esquecendo os limites por enquanto. Integral de 1 sobre u ao quadrado. É o quê? Nessa altura do campeonato não se perde pênalti. Vai. Né? Foi boa essa, né? Eu já falei que a nossa felicidade está no cálculo, não está em coisas externas. Como é que é? Isso aqui é menos 1 sobre u, não é isso? Concorda? Porque esquece o menos por enquanto. Se você for derivar isso, lembra que vai ficar u elevado a menos 1? Vai vir o menos 1 para frente, então esse menos 1 vai cancelar com esse menos, e vai aparecer o menos 2, tá bom? Que é o que temos aqui. Muito bem, isso de 1 a 10. Tá? Então, o trabalho é só substituir os valores agora. Vai ficar negativo aqui, vai ficar menos 10. Esse 10 daqui, substitui o 10. Menos do teorema fundamental do cálculo, com esse menos daqui, vai ficar mais. Tá? Substitui o 1 agora, vai ficar só o 10. Aqui vai dar menos 1, com 10 vai dar 9. Isso em Joule. Tá bom? Então, esse é o trabalho realizado. Quando uma partícula está localizada a uma distância x metros da origem, uma força, está aí a expressão da força, tá? Então, essa é aquela tua função f, dada em newtons, age sobre ela. Quanto trabalho é realizado movendo-a de 1 até 3? Direto, muito simples. Por que é muito simples? Porque você tem uma função que você vai integrar, que é x² mais 2x, e você já tem os limites de integração, de 1 a 3. É só aplicar a integral de 1 a 3 dessa função, x² mais 2x. Aí é um polinômio, né? Tranquilo. O outro problema é a lei de Hooke, que é essa lei que fala a respeito do estudo da resistência de mola. Tá? Então, você pode esticar uma mola e cada mola tem a sua resistência específica. Depende do material. Tá ok? Então, esse problema aí, ele não te fornece quem é esse K. Tá? Não te dá o K.
Então, o teu passo inicial é determinar quem é esse K. Porque determinando o K, você vai achar quem é a sua função. Tá? A sua função f. Bem, você já vai ter sua função f. Aí agora a sacada é descobrir quem são os seus limites de integração. Olha lá o tamanho da mola. A mola tem tamanho 30. Tá? Se ela tem tamanho 30, o problema pede de 35 a 40. Então, teus limites não é de 35 a 40. É quanto variou. Variou de 30 para 35. Então, variou 5 centímetros. De 30 para 40, variou 10 centímetros. Qual é o cuidado? O cuidado é que as distâncias em trabalho não é em centímetros nem em milímetros. É em metros. Precisa fazer a conversão para metro e depois fazer a integração. Tá bom? Esse problema está resolvido nas nossas notas de aula. Tá? Na nossa prova, ou vai ter um trabalho, ou vai ter um comprimento de arco. Um dos dois. Não é outra aplicação. Tudo que tem na nossa prova, vimos em sala. Tudo. Não necessariamente a mesma questão, né? Os mesmos conteúdos, por favor. E na nossa próxima aula a gente faz a revisão. Aquela revisão em que... aula da saudade, né? Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Bom estudo.